Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui novamente, 3 neurônios, nosso convidado de sempre, que vai estar com a gente, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, vai estar com a gente até o momento da eleição e depois também vai continuar com a gente nas prestações de contas futuras. Dr. Ribas Paiva, eu hoje vou dar o currículo dele. Dr. Ribas Paiva é advogado, militante pós-graduado em Direito Econômico, produtor rural e conferencista emérito da ADESG São Paulo. ADESG. Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Doutor Ribas, muito boa tarde. Programa 3 Neurônios 202, Pedrinho comigo. E hoje, doutor Ribas, se o senhor nos permite, vamos falar sobre IPTU. É um assunto árido, né? Que a questão tributária é sempre árida. Eu estou às suas ordens. Bom, vamos procurar esclarecer. Vamos começar, porque muita gente, todo mundo paga, mas muita gente não sabe o que está pagando e o que ganha com isso. Então, a primeira pergunta que eu tenho para o doutor Ribas é: o que é o IPTU e quem tem que pagar? Nós estamos vendo aqui atrás esse bando de prédios da cidade de São Paulo. A gente olha para isso aqui, é uma montada de dinheiro. Se toda essa gente está pagando IPTU, é dinheiro para cacete. Então, quem paga e quem tem que pagar? Olha, cabe aqui alguma referência histórica. O imposto sobre propriedades imobiliárias, ele apareceu no Brasil a primeira vez em a rainha Dona Maria. Ela precisava de dinheiro, então ela instituiu o imposto em 1839. Não, desculpe. Em 1789. E o Brasil, pela primeira vez, se deparou com a obrigação de pagar impostos sobre propriedade imobiliária. A princípio, como da sua origem, este imposto era federal. Só a partir de 1934 que ele passou para ser passou a ser renda da municipalidade e nunca mais alterou. O fato gerador do imposto é a propriedade. Não há necessidade que seja o instituto completo da propriedade. Pode ser um dos três: o uso, o domínio ou a posse, ou os três juntos, que obrigam o titular desses direitos a contribuir com esse IPTU, que significa Imposto de Propriedade e Territorial e Urbano. Isso aí. IPTU. A base de cálculo dele é o valor venal. O que é valor venal? É, de acordo com o sistema instituído pela municipalidade para aferir, é o valor de comércio à vista do imóvel. Este é o valor venal. Aí começa a subjetividade da base de cálculo. Por quê? Porque depende de uma ótica não muito clara e muitas vezes distante da realidade. Por exemplo, nesse momento que nós tivemos a pandemia, o IPTU, a base de cálculo se tornou fugidia. Por quê? Porque os imóveis estão com liquidez zero. E como é a base de cálculo, é o preço à vista, em caso de comercialização... Qual seria o preço? O preço caiu pela metade, ou pelo menos 60% do valor antigo. Então, nesse momento, a base de cálculo está descolada da realidade. Está havendo um confisco tributário. Pedrinho. Bom, e de uma certa forma você já respondeu. Como é que é calculado o IPTU? Desculpe, eu me adiantei. Não, mas então... Então, eu passo para a pergunta seguinte. Qual seria o valor venal? O que é o valor venal? O valor venal é o valor de comércio à vista do imóvel.
Você Então, também já respondeu no anterior. claro. Havendo discordância entre o lançamento do IPTU, qual a medida que a pessoa, o contribuinte, tem que tomar para se defender desse abuso tributário? Ele pode administrativamente impugnar junto à municipalidade Ah, o lançamento, que pode ter, por exemplo, no lançamento fiscal, pode ter vários erros. Erro de metragem, de construção, de localização, uma série deles. exatamente. E ele pode apresentar uma impugnação Ah, administrativa. Se não for aceito, ele ainda tem a possibilidade de questionar judicialmente o lançamento fiscal. tá. Agora, eu entendo que ele pode, inclusive, aguardar a execução fiscal para embargar a execução e discutir o lançamento indevido. Ah. São três possibilidades. Você acredita que existe, por assim dizer, um confisco tributário na cidade de São Paulo? Sem dúvida alguma. Nós temos um estudo da inflação, das taxas de inflação desde 2006 até hoje. O lançamento fiscal, ou seja, O imposto a pagar, o IPTU, é sempre superior à taxa de inflação. ele é corrigido acima da inflação. Acima da inflação. Isso configura confisco tributário. Tá. Porque a arrecadação tem que aumentar na sua base física Tá. e não na especulação com a inflação, Tá certo. certo? Então, é um confisco. Então, eu ouso dizer que o povo de São Paulo é alvo de confisco tributário há muito tempo. Isso é inconstitucional. E quais as modificações necessárias para suprir esse problema, né? Olha, de início, a grosso modo, nós podemos considerar como confisco tributário tudo aquilo que for superior à taxa de correção oficial. É um confisco. É visível até no gráfico. Mas nós precisamos de ter uma reforma tributária, porque em São Paulo hoje você paga aluguel para morar na sua casa. É verdade. É verdade. Não é isso? É verdade. Então, Você nunca é dono realmente do teu imóvel. não, é exatamente isso. E tem outro problema muito sério, que é a progressividade e também a progressividade de acordo com a qualidade do acabamento do imóvel, a metragem. Então, até X metro é tanto, depois passa a ser maior. Isso aí é absolutamente confiscatório. E nós temos também a tributação que penaliza o imóvel que supostamente não cumpre os seus objetivos sociais. Que isso foi uma inserção comunista na Constituição de 88. Porque é o seguinte, você não pode ser penalizado porque você não tem dinheiro. Então você tem um terreno e você não tem dinheiro para construir um prédio. Então vem a municipalidade e te penaliza porque você é pobre. Isso é absurdo. Né? É a mentalidade comunista de que todo mundo tem que ser penalizado. Exatamente. Né? Absolutamente antidemocrático. E esta disposição, ela contraria o inciso 5º, o artigo 5º, inciso 22 da Constituição, que é o direito de propriedade. Um paralelo sobre impostos, por exemplo, a reforma agrária, ela pune a propriedade supostamente improdutiva. Perfeitamente. Agora, o custo do dinheiro no Brasil, historicamente, tem sido incompatível com a produção agrícola. Ou seja, se o proprietário tomar dinheiro emprestado da imóvel rural para produzir, ele vai à falência. Tem um amigo nosso que há pouco tempo aconteceu isso com ele. Perdeu o imóvel porque quis produzir muito. Conheci um outro caso
de uma pessoa ilustre do Rio Grande do Sul, grande arrozeiro, produzia 2.000 hectares por ano de arroz de entre-safra, mas o governo naquele ano passou a importar o arroz Acabou. do Vietnã. Ah, Então, quanto mais ele produzia, maior era o prejuízo dele. Ele chegou numa situação tão difícil que ele teve a prisão decretada, que ele foi obrigado a vender as máquinas que ele deu em garantia para o Banco do Brasil. E judicialmente ele provou depois que o Banco do Brasil estava errado. Mesmo assim, ele precisou ficar escondido 2 meses para não ser preso. Então, vocês vejam as anomalias claro. tributárias no Brasil. Agora, São Paulo. São Paulo é a cidade mais rica da América Latina. É a primeira cidade do hemisfério sul, do mundo. É o coração econômico, não só do Brasil, como da América Latina. E nós temos um povo aqui explorado, tendo que pagar um imposto acima da sua capacidade contributiva. Isso. Que isso é o ponto básico. Qual é o ponto de equilíbrio do imposto? É a capacidade contributiva do povo. Então, nesse momento de pandemia, nós tivemos aí uma decisão judicial interessante. Algumas empresas entraram com ações pedindo isenção de imposto e não obtiveram sucesso. Eu acho que o juiz estava correto. O que as empresas poderiam pedir, porque senão ninguém pagaria imposto nesse período e a cidade ia à falência. O que as pessoas e as empresas poderiam pedir é parcelamento, que seria uma moratória, isenção de correção, juros e multa. Aí seria justo, seria um ponto de equilíbrio. Exatamente. Não é? Ribas, isso leva a uma pergunta que eu tenho aqui que queria fazer para você. Pois não. O princípio constitucional da função social do imóvel, visto tudo isso que você disse, você acha que é democrático? Não, isso aí é uma imposição comunista, é um artigo absolutamente despótico da Constituição. Como eu disse, ninguém tem culpa de ser pobre. Exatamente. Quer dizer que o pobre tem um terreno, não tem dinheiro para construir, a municipalidade vai vem lá e tributa pune, é claro. e pode até expropriar. Ah. Ele pode ser desapropriado. Se ele não construir num prazo estabelecido, ele é expropriado pela municipalidade. Quer dizer, isso é o confisco absoluto. Exatamente. E a truculência, né? Eu digo mais. A partir de 85, aqui no Brasil, em que houve a suposta abertura política, que foi o fechamento político. Não foi uma abertura política. Porque o cidadão passou a ser escravo dos ditadores de gravata. Exatamente. Não é? Diziam que os ditadores eram os militares. Mas a partir de 85, eu, como advogado militante, eu me sinto escravo dos ditadores de gravata. Que isso são aí. os políticos. É a oligarquia Exatamente. política de um país que não é democrático e que exaure o povo. Eu me sinto visita da minha cidade, hóspede da minha cidade. Exatamente. Como o ministro disse aí há poucos dias atrás, da ditadura da maioria. Né? É um absurdo linguístico. É um erro de linguagem absurdo. Conceito também, né? Porque na cabeça surrealista. dele é surrealista. Exatamente. É por isso que ele perdeu o cabelo. Né? Pode ser. Bom, nós estamos carecas de saber. estamos mantendo o humor. Tá? Pedrinho. E, no fim, eu acho que o mais importante é dizer que nós vivemos uma situação ainda mais grave porque o Poder Judiciário é absolutamente ineficiente, desde os tempos coloniais. Né? E eu tenho um amigo muito imprudente que fala que juiz só se interessa por 3 coisas: aumento dos próprios vencimentos, homenagens e outros benefícios. Se não for um desses 3 assuntos, ele não vai se cuidar do seu caso. Você já respondeu uma pergunta que eu tinha aqui, que é se caberia a isenção do tributo durante a pandemia. Você já deu tua opinião. Perfeita, correta. Novamente eu estou atropelando. Não, está perfeito. As pessoas precisam entender isso. Agora,
Agora, eu acho que é a pergunta fundamental e final. O senhor pré-candidato, o senhor sendo votado como candidato do Partido Trabalhista Cristão e vindo a ganhar eleição e exercer a Prefeitura de São Paulo, como é que vamos proteger o cidadão frente ao confisco tributário? O que ocorre, estranhamente no Brasil, não existe prefeito sem maioria na Câmara. Eu gostaria de saber como é que é essa mágica. Exatamente. Isso é muito importante. Segredo de polichinelo. É um segredo terrível, porque esses prefeitos são todos mágicos, não é verdade? Eu acho que essa mágica é financeira. Então o prefeito que paga o famoso jabaculê, não é? Ele consegue o que quer, porque você só pode majorar imposto através de lei, não por decreto. Se você não tiver os vereadores... Isso de acordo com o Código Tributário, se não me engano, artigo 33 do Código, ou 34 do Código Tributário, e de acordo com a Constituição. Exatamente. Né? Ele só pode decretar a majoração do imposto de acordo... Nem precisa decretar, porque ele movendo a base da tributação, que é o valor... venal, ele já aumentou o imposto. É o que a Marta Suplicy fez. A Marta Suplicy, ela triplicou o valor venal dos impostos. Sem nenhuma base... Por decreto, né? Por decreto. E ninguém falou nada. Por quê? Porque ela tinha maioria na Câmara. Agora, acho gozado do seguinte, entra prefeito, sai prefeito, entra partido, sai prefeito... Todo mundo tem maioria, né? Tem maioria na Câmara. Bom, vamos esperar. Quer dizer, isso aí é um caso de polícia. Né? Então, a minha sugestão para que o cidadão seja protegido é o Ministério Público ser mais atuante. Muito bem, não é? É isso aí. O Ministério Público existe para quê? Como curador de incapazes, que ele também não exerce essa função, porque ele está aí a Cracolândia, que ele não toma nenhuma providência para proteger aqueles viciados. Exatamente. E a sociedade também. E também como custos legis, ou seja, ele é o fiscal do exato cumprimento da lei. Exatamente. Ele não faz isso. Então o que eles fazem? Eles ficam tomando banho de ar-condicionado, não é? Deixa o sol entrar pela janela e o ar-condicionado ligado. Então nós precisamos de parar de pagar o salário dessa gente. Ou eles atuam como fiscais, protetores do povo, ou então não precisamos de Ministério Público. Exatamente. Nos Estados Unidos, eu quero fazer esse paralelo, muito embora lá seja o common law, que é outra base jurídica, que é consuetudinária, o promotor ele tem plena consciência que ele é a voz do povo. Então, quando ele vai acusar alguém no júri, e lá tudo é júri, o júri é que decide se vai processar ou não, e não o Ministério Público. Ele chega e fala assim, nós, o povo de Washington, nós, o povo de Nova York, acusamos o fulano de tal de ter feito isso. Então, veja, é a figura perfeita do representante do povo. Aqui não. Aqui nós não temos representante do povo. O gozado é que é um sistema político por representação que não representa ninguém. É isso aí. Então nós temos que modificar uma opção de coisa. Na democracia, na república, em política, quem não fala não existe. Então, felizmente, o povo brasileiro está aprendendo a falar. Exatamente. Infelizmente, nós temos que terminar, já passamos o tempo, mas sempre é bom ouvir o Dr. Ribas. Vamos continuar ouvindo sobre outros temas de interesse para vocês, que estão em casa. É muito importante saber que nessa eleição em novembro, nós temos em quem votar. Não mais no menos pior, como fizemos a vida inteira. Doutor Ribas, muito obrigado. Espero que o senhor esteja com a gente na próxima semana para discutir outros problemas de São Paulo. E vocês que estejam ouvindo com a gente também, para ver que tem gente que está preocupado com o que está acontecendo. E mandem suas perguntas, seus comentários, porque nós não podemos adivinhar o pensamento de todos os senhores. Né? Muito bem.
Pedrinho, muito obrigado. Obrigado. Doutor Ribas, obrigado por estar Muito aqui gentil, conosco. muito Até a obrigado. próxima semana, onde a gente vai continuar com esse debate de ideias. Isso é Exatamente. importante, É isso aí. ok? Cliquem, compartilhem. Obrigado. Temos um candidato, um pré-candidato agora, que se Deus quiser será candidato e quem sabe é a pessoa que vai mudar o rumo dessa cidade. Muito Muito obrigado. obrigado pela atenção, Por favor. pela paciência de ouvir Que também. isso. Opa. Que sempre direito bom. tributário é um inferno, viu? É muito árido. Não, mas é legal. Desagradável. Mas é legal ouvir porque ouvindo a gente aprende e aprendendo a gente usa dos direitos que às vezes deixa de usar por não saber. Não saber. Exatamente. Obrigado a todos, um beijo, logo. até a próxima, cliquem, compartilhem e se inscrevam no programa. 3 Neurônios.